Meus irmãos e minhas irmãs, eu os saúdo com a paz do Senhor. Mateus, capítulo 26, 4 versículos. Versículo 20 ao 23. Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. E chegado a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E você diz amém. Pode tomar o seu assento, por favor. A minha proposta aqui, irmãos, esta manhã, é falar de 3 possíveis pontos que nos fazem cair da graça. São observações que eu fiz dentro desses 4 versículos e que às vezes passa despercebido. Jesus, ele está numa ceia com os seus discípulos e eles estão comendo e bebendo ali. E é um momento de congratulação, até porque quem está presente, quem está ministrando aquele momento é o próprio Senhor. Então, não há margem para dúvidas de que havia um ambiente festivo, um ambiente de alegria, até porque onde Jesus está, ali há fartura de alegria. E Jesus está ali com os discípulos naquele momento tão agradável, e repentinamente Jesus faz uma afirmação que quebra o clima do ambiente. Jesus olha para os discípulos comendo e bebendo, e ele diz: em verdade eu vos digo que um de vocês vai me trair. Nesse momento, irmãos, a alegria parece que é quebrada. O clima tão agradável agora dá lugar a um ambiente de suspense. E como é que se comprova isso, pastor? Se você ler o versículo de número 22, você vai observar o primeiro ponto aqui dessa reflexão. A Bíblia vai dizer que todos se entristeceram muito. E um por um começou a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Na parte A do versículo vai dizer: e entristeceram-se muito. Então fica evidenciado que o ambiente que outrora era de congratulação foi rompido, e agora há um suspense. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, irmãos, e que pode nos fazer cair da graça, é a autossuficiência. E o que tem isso a ver com o que foi lido, pastor? Vou mostrar para vocês. Primeira coisa que acontece, irmão, quando Jesus faz isso, é que eles se entristecem muito. Ficam cabisbaixo, reflexivos. E isso, irmãos, é de suma importância para a nossa comunhão. Porque quando Jesus afirma que um vai trair, e a tristeza agora abraça-os, isso é sinal de que eles estavam preocupados, irmãos, com a comunhão de todos que ali estavam. Porque se Jesus falou, então isso é sinal de que alguém iria romper a comunhão, que um iria quebrar a comunhão, que um iria trair Jesus, como assim ele falou. E todos se entristeceram, é o que está escrito. A Bíblia vai dizer, irmãos: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Infelizmente, irmão, nós estamos vivendo uma época de inversão de valores. Uma época de uma espiritualidade artificial. Paulo escreve ao pastor jovem Timóteo, na sua 2ª carta, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, que no fim dos dias surgiriam tempos trabalhosos, porque surgiriam homens. Aí ele começa a elencar diversas características dos homens dos últimos dias. E ele vai encerrar com uma característica que para mim ela é mor.
ele vai dizer: sendo mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, capa, mas negando a eficácia desta. Nós vivemos uma época, irmãos, em que as pessoas não se importam quando um crente peca. Porque quando alguém cai, hoje a máxima é: espalha, para ganhar views, para ganhar likes. Você está me entendendo? Mas vamos prosseguir. O segundo ponto, irmãos, a segunda observação que eu faço, atrelada ao primeiro ponto, que é a autossuficiência, é porque todos, sem exceções, começam a perguntar para Jesus: Senhor, porventura sou eu? Ninguém se achou confiante de forma sobeja, ao ponto de bater no peito e dizer: esse nunca serei eu. O interessante é que todos, um a um, não obstante o relacionamento que já tiveram com Jesus, andar com Ele durante esses 3 anos, porque este momento aqui eram as 12 horas que antecediam o dilacério e vitupério do Calvário. Não obstante o relacionamento que já desenvolveram com Jesus, quando Jesus faz a afirmação, eles levam tão a sério, que eles olham para Jesus e dizem: Senhor, porventura sou eu? E essa pergunta vem, irmãos, carregada de uma tristeza profunda, ou de um medo, ou de um temor. A mensagem que eu deixo aqui esta manhã é: não seja autossuficiente. Não bata no peito dizendo que você não cai ou que nunca cairá. Porque isto é um perigo terrível. E quando isso acontecer, procure corrigir o mais rápido possível. Por quê, pastor? Porque o erro, permanecer no pecado, traz consequências drásticas, catastróficas. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim, é interessante isso, ele diz assim: geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem mesmo entre os gentios se ouviu falar, ao ponto de um filho possuir a esposa do próprio pai, a madrasta. Pesado, não é? Agora, mais pesado é o versículo de número 2, porque Paulo vai dizer assim: vocês estão inchados, porque vocês não se preocupam de tirar do meio de vós esta mazela, essa desgraça, esse pecado. Não se preocupam em eliminar o pecado. E Paulo, o interessante é que o versículo 2 ele diz: vocês estão inchados, se achando. Esse é um ponto, irmãos, que devemos levar em consideração, porque senão iremos fatalmente cair da graça. Eles olham para Jesus e dizem: Senhor, porventura sou eu? O pecado, ele cheira mal às narinas de Deus. O pecado, ele destrói o nosso novo homem. Ele deixa o novo homem em estado de putrefação espiritual. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado tem consequências desastrosas e indizíveis. Êxodo capítulo de número 20, se não me falha a memória, eu acho que é o versículo 5. Escute bem. Está escrito assim: porque eu sou o Deus zeloso que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha só o alcance do pecado. Tem um poder tão destruidor que alcança até a 3ª e, se possível, a 4ª geração. Mas louvamos a Deus esta manhã, porque aqueles que estão diante do Senhor com o coração aquebrantado, fiel e contrito, diz a Bíblia que a benevolência do Senhor alcança até 1000 gerações.
O Deus que nós servimos é muito bom. O maior problema do pecado, irmãos, é a conformidade. O maior problema da conformidade com o pecado é nos levar, irmãos, a sermos semelhantes a Satanás, ao da autossuficiência. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 17. O interessante é que ele diz assim, para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras. Olha o que ele vai dizer: que não és nem frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, olha o que ele diz. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. É o inverso do que os discípulos fizeram. Porventura sou eu, Senhor. Essa igreja aqui tipifica o tipo de crente que bate no peito e diz assim: tem nem perigo de ser eu. Ele diz: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Sabe o que é isso? Está aos pés de Jesus, como os discípulos fizeram. Porventura sou eu, Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou a oração modelo, a oração do Pai Nosso. No meio da oração ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Ele está dizendo: reconheça a sua dependência de Deus. Foi Jesus quem disse: sem mim nada podeis fazer. Peça misericórdia, peça para que Ele o ajude, para que você não caia. Segundo ponto, esse aqui é mais forte ainda, é não dar ouvidos à palavra do Senhor. Segundo ponto que talvez nos faça cair da fé, é não dar ouvidos à palavra do Senhor. Por quê? Jesus está conversando, irmãos. Jesus está à mesa, os discípulos à volta, e ele está conversando. Se ele está falando, ele está soltando a palavra de Deus. O que ele fala não é a palavra de Deus? Ele não é a palavra de Deus? Ele está falando, é a palavra dele. E ele está dizendo: um de vocês vai me trair. Existe uma linha de pensamento que eu não comungo com ela, irmão, mas eu vou falar aqui. Alguns teólogos dizem que a intenção de Judas era provocar de fato que Jesus deveria ser o libertador nas expectativas dele. Alguns dizem que a intenção de Judas era até boa, era um afã de provocar Jesus a ser quem de fato ele deveria ser. Suponhamos que essa fosse uma verdade, que essa fosse a máxima aqui, a máxima. Mas Jesus está dizendo: um de vocês vai me trair. Já era para acender o despertador. Acender não, despertar o despertador. Já era para tocar. Espera aí. Se ele está falando que um vai trair, talvez o meu plano não seja de Deus. Jesus está falando. Jesus está nos advertindo. Está dando a vontade dele à nossa vida. E parece, irmãos, que Judas, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. E sabe o que é pior ainda? É que quando começam a perguntar: porventura sou eu? Aí olha a resposta de Jesus: o que mete comigo a mão no prato. Vai observando. É a palavra dele, ele está dizendo, a palavra de Deus. Mateus 6, 23, ele diz: o que mete comigo a mão no prato. Marcos 14, 20 diz: aquele que come comigo
Lucas 22, 21 diz: a mão do que me trai está comigo à mesa. Jesus está falando. Agora vamos lá, irmãos, vamos raciocinar. O clima já estava tenso. E se eu digo, um de vocês vai me trair, e vocês querem saber quem é, vai ser aquele que vai meter a mão junto comigo agora, na botija aqui, ó, na tigela. Junto comigo. Me diga uma coisa, se você estivesse atento, você meteria a mão junto com Jesus? Hã? Vamos raciocinar, que isso seja racional. Hã? Por que Judas meteu a mão junto com Jesus? Já que ele estava falando, quem vai me trair é aquele que vai colocar a mão comigo agora no prato. Por que Judas fez isso? Na aula passada eu falei que nós não somos da linhagem da predestinação ou calvinistas. Eu sou tentado a crer aqui, irmãos, que Judas não deu o devido crédito ao que Jesus estava falando. Jesus disse, era para na hora. Primeiro, quando Jesus disse, um de vós vai me trair, era para ele já ter... Meu Deus, o Senhor está falando comigo, então é melhor eu parar com esse projeto que eu estou imaginando aqui. Meu Deus, o Senhor está falando na minha consciência que eu estou sentindo, é melhor eu não ir para tal lugar. É melhor eu não fechar tal negócio. E Deus é tão bom que Ele vai dar ainda uma prova física. E o camarada tem um coração tão duro de não dar o devido crédito ao que Jesus está falando. Ele vai junto, como quem diz, eu jamais vou te trair, eu vou meter a mão junto, porque eu me conheço. Quem está me entendendo, diga amém. Pois bem, isso casa com a Bíblia, pastor? Casa. Olha só como é forte. João capítulo 5, versículo 24, Jesus disse, na verdade eu vos digo, que quem ouve, olha o que ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Agora olha o contrário, Jesus disse, quem ouve a minha palavra tem a vida eterna e não entra em condenação. E o contrário, quem não ouve a minha palavra não tem a vida eterna e entrará em condenação. Foi o que Judas fez. Judas não deu crédito, não deu devido valor, não ouviu a palavra de Jesus, a palavra do Senhor. Por isso, não teve a vida eterna e entrou em condenação. A Bíblia é perfeita, ela se casa. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 14, versículos 23 e 24, Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras, e eu e o Pai viremos a ele, e nele faremos morada. Mas aquele que não me ouve, esse não guarda as minhas palavras. Mateus capítulo 7, versículos 24, 25, 26 e 27, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. Veio o vento, veio o terremoto, deu de ímpeto contra a casa e ela caiu. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o terremoto, deu de ímpeto contra a casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque está alicerçada em Cristo Jesus. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João 17, 17, Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás à palavra de Deus. É impossível vivermos sem Bíblia, sem a palavra de Deus. Pastor, mas eu gosto do manto. Continue gostando, mas sem Bíblia. Perdão, mas com Bíblia. Já pensou? Fosse o que eu falei agora? Perigoso, né, pastor Albert? É um prato cheio para quem gosta só do... Pastor, eu gosto de sapatear, pular, fazer aviãozinho, correr, ainda mais na catedral que é grande. Um púlpito desse tamanho aqui é coisa boa demais para fazer aviãozinho, sair correndo, pinotando. Mas tem a Bíblia, tem a palavra, porque o que sustenta o crente é a palavra de Deus. O que faz você resistir no dia da tribulação é a palavra de Deus. E vamos para o último tópico. Primeiro, não sermos autossuficientes, tome cuidado. Segundo, não dar a devida atenção à palavra de Deus. E por fim, não atentar para uma tão grande salvação. Como assim, pastor? Você lembra que quando Judas fez o que fez? O interessante é que a Bíblia diz que ele se arrependeu, irmãos. Só que se você olhar o contexto, não foi arrependimento, foi só remorso. Ainda que esteja escrito, e ele se arrependeu. Mas era remorso. Porque todo arrependimento, irmãos, ele é precedido de remorso. Aquela dor, aquela certa ojeriza pelo que cometeu e tal. E na sequência vem o arrependimento, que é mudança de posição, é dar a volta. É atitude. Aí Judas, irmãos, fez o que muito crente gosta de fazer. É tentar resolver com as próprias mãos. Dar o jeitinho brasileiro. Ou abraçar a famigerada autocomiseração. Não, agora eu tenho que pagar pelo que vou fazer isso e aquela coisa, e correu e se matou. Escute bem, irmãos. Grande ponto que talvez nos faça cair da graça é não atentar para uma tão grande salvação. Nada do que Judas fizesse iria redimi-lo. Agora, olha o interessante, João, se você não glorificar a Deus agora com isso, irmãos. Pronto, para facilitar, se você não der uma linda salva de palmas a Jesus, com glória a Deus, aleluia, e língua estranha no meio aí, eu vou duvidar. Olha só. Nada do que Judas fizesse iria redimi-lo. Nada! Agora olha, João 13. Diz a Bíblia que Jesus está à mesa com os discípulos. Está escrito, e Satanás já havia posto no coração de Judas o plano de trair Jesus. E Jesus sabia disso. Está escrito, João 13:1, e Jesus os amou e continuou os amando até o fim. Jesus sempre vai te amar, independente do que você faça ou do que você deixe de fazer. Essa salva de palmas veio para mim, irmão. Para Jesus tem que ser mais forte, né, irmão? E olha que eu não mereço nada. Nada do que você faça, nada. Jesus continua te amando do mesmo jeito. Hebreus capítulo 2, versículo 3, está escrito, e como escaparemos nós? Olha o que ele está dizendo. E como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não há como escapar, senão aos pés de Jesus. E eu vou encerrar, irmãos. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, ele diz,
Recebe essa aqui, crente, tá? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ele ama você, continua te amando e jamais deixará de te amar. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Quando eu era jovem da mocidade, nós nos reuníamos debaixo de uma mangueira santa, chamava mangueira santa, né? Uma mangueira. Era louvores. Pensa numa mangueira do mistério, irmãos. Para crente pentecostal era ali. Oh, coisa boa. E eu lembro que teve um jovem, pastor João, que chegou e falou a pior besteira da vida dele. Eu sou mais crente que vocês tudinho aí junto. Eu nunca me esqueço disso, jamais me esqueço disso. Ele falou isso. Sou mais crente que vocês tudinho aí. Bem a rigor, bem a caráter. Quem é das antas aí, como a gente diz no Ceará, né, conterrâneo? Quem é das antas aí, a gente sabe o que eu estou falando. Bem a caráter, bem a rigor. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, hoje ele é pastor também, lá em Fortaleza. E ele disse, Jean, ele me abraçou e disse, Jean, vamos nos afastar aqui um pouquinho? Porque a queda vai ser tão grande que eu tenho medo de quando ele quicar, as consequências acabem alcançando a gente. Não durou pouco tempo, irmãos. Ele se envolveu com uma mulher casada. O que se dizia mais crente do que todos juntos. Sabe o que é isso? Autossuficiência. Eu não caio. 2, não atentar para a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10 diz, quem está em pé, cuide para que não caia. 3, é não atentar para uma tão grande salvação. Nós estamos aqui não é por mérito, nós estamos aqui pela graça. Foi Jesus quem nos salvou. Amém? Existe alguém entre nós que queira entregar a sua vida a Jesus? Que queira vir aqui à frente? Está vindo um jovem aqui junto com o pastor Jaime. Glória a Deus. Que Deus... Amém.